microfone está desligado ali. Gente, boa noite. Só lembrando que esse nosso evangelho vai ter que ser postado no YouTube e mais tarde eu posto. Então, vamos lá começar o nosso evangelho, com a graça do Senhor, e vamos iniciar com a nossa prece inicial com a nossa amiga Girlene Leitão. Por favor, Girlene. Boa noite. Dando início aqui, vamos fechar os olhos um pouco, aquietar nossa mente, pedir ao nosso irmão querido, amado Mestre Jesus, ajuda-nos a fazermos hoje um evangelho, para que nós possamos ajudar todos os irmãos que estão na lista, para que nós possamos ajudar uns aos outros e a nós mesmos. Obrigada pela nossa saúde física, pela nossa saúde mental, pela oportunidade. Derrama, Mestre amado, bênçãos de amor sobre o nosso planeta, em especial sobre o nosso leste europeu, sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre todos os irmãos que estão passando por essa dificuldade. Que os corações dos envolvidos, dos que podem decidir, possam ser agraciados com o vosso amor, com vossa misericórdia. Que possamos estar pensando, vibrando por eles, possamos também aprender, e estamos gratos por, apesar das dificuldades do nosso país, nós estamos bem. Obrigada, Mestre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Girlene. Maria, você quer comandar? Tem condição? Posso fazer. Pronto, Pode só o roteiro aqui para eu saber quem vai ser, né? Sim, deixa eu te falar o roteiro O aqui. evangelho é o Zé Ricardo, não é isso? É o Zé Ricardo, depois vem a nossa amiga Cláudia, que adora fazer as mensagens com E a chiques. Regina, né? Mas bote o roteiro aí, por favor, viu? Para eu ver se tem a noção de tempo. Me dá só um segundo, que eu vou... Agradecemos aqui a nossa irmã Girlene pela prece. Vamos convidar agora nosso irmão José Ricardo para fazer a leitura e um breve comentário do Evangelho. Ok, boa noite. O Evangelho de hoje vai ser do capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, e nós escolhemos aqui o item 8, a lei do amor. Então, capítulo 11, item 8, a lei do amor. É um texto de Lázaro, Paris, 1862. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual.
não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O homem deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, levar-vos à gloriosa elevação. E então que, compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Pois bem, esse trecho que trata da lei do amor, de amor tem um complemento mais, mas essa parte aí já tem muitos ensinamentos para a gente. Nós temos estudado que o amor ele constitui a essência da doutrina de Jesus. Que essa elevação espiritual, a nossa elevação espiritual está no amor, que é o mais elevado dos sentimentos. Essa é a lição fundamental do nosso aprendizado aqui na Terra. Então, quando o amor tiver definitivamente implantado no coração de todos e todas aqui, toda a nossa humanidade terrestre, aí sim, as misérias sociais deixarão de existir, porque o egoísmo, o orgulho, a ambição e todas essas chagas que corroem a humanidade, elas tendem a desaparecerão. Então, nós estamos diante hoje de um efeito danoso dessa chaga, a guerra. Você vê partindo de uma nação considerada desenvolvida, com alta tecnologia, um progresso material muito grande. Então, é um braço que cresceu muito, essa parte de tecnologia, de avanço. Mas e cadê esse outro lado? O lado do amor, o lado desses sentimentos, e da lei do amor. Então, a gente vê como ainda existe uma discrepância ainda muito grande na nossa humanidade. Nós temos que avançar muito ainda para conseguir chegar a esse nível esperado, esse nível que Jesus quer que a gente chegue aqui no nosso planeta. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que para chegarmos, que nós chegaremos, a esse aprendizado, e vivendo essa prática do amor, E ele mostra aí que a reencarnação, ela é um instrumento para isso aí, porque ela é um instrumento da lei de amor, ela faz parte da bondade e da justiça de Deus. Através da reencarnação, dos aprendizados sucessivos, é que nós iremos atingir esse patamar. Então, nós precisamos vencer esses instintos que ainda nos torna ainda, como ele diz aí, próximo ao início,
Então, cada vez que a gente vai vencendo os instintos, a gente vai chegando mais perto desses sentimentos e nós vamos acelerando a nossa caminhada junto à nossa meta, né? Que é essa prática sublime do amor que Jesus quer, que nos mostrou e que nos dá como meta o amor, como é o mais puro dos sentimentos, né? Então, o alerta aí do texto é para que a gente consiga vencer esses instintos. E como é que nós vamos vencer esses instintos? Compreendendo e vivenciando os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, aí é uma síntese de uma interpretação, e vocês, por favor, complementem. Marie, deixa eu só fazer um comentáriozinho, e gostaria de contar com o apoio da Raíssa. Olha o que ele fala lá. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. A nossa amiga Raíssa é bióloga. Raíssa, explica o que é a crisálida para o pessoal poder entender. Boa noite a todos. Olívio, de maneira simplificada, a crisálida é essa camada de proteção, né, que o animal ele faz para que internamente ele possa fazer a metamorfose, né, as mudas dele, por exemplo, transformação de uma lagarta em uma mariposa. Então, aquela pulpa, aquela camada de diversas substâncias que vão rodeando, né, todo o corpo do animal, é o que se chama de crisálida. Por que eu pedi para vocês entenderem? Gente, nem todo mundo gosta da lagarta, né? Algumas até tem aquela lagarta de fogo que eu me queimei muito pequeno, mas vocês já viram a beleza das borboletas, né, Raíssa? E das mariposas? Eu faz tempo que vi isso, muitos anos, a Raíssa, que é formada bióloga, gente, eu acompanho alguma coisa aqui no Twitter, são lindíssimos, então somos nós. Nós ainda somos aquelas lagartas, aquela lagartinha que causa dano, faz problemas, aí de repente, quando a gente se transforma, ficamos lindíssimos, né? Espiritualmente, né, gente? Era isso, é isso, Ricardo. Então, esse é o amor. E é interessante a gente fazer a conexão dessas duas coisas com o que o Zé está falando, né? Como quando ele diz que o nosso caminho no aprendizado do amor é colocar em prática as lições que Jesus nos ensinou, está também em a gente compreender que em toda instância da criação existe a mão de Deus. Na lagarta de fogo que queima, na crisálida que está ali se preparando, na beleza da borboleta. Nós estamos estudando esse livro aqui, Recordações da Mediunidade, né? Na Mediúnica do Cefa. E tem uma passagem que eu achei muito interessante, porque ela é uma médium com uma sensibilidade muito grande, ela vai acolher um parente que está doente. Quando ela chega na casa do parente, ela consegue vislumbrar dois espíritos que estão ali, que de qualquer maneira estão prejudicando o parente por conta das energias que emanam, né? Do seu passado, de ódios, de mágoas e tudo mais. E um deles é um senhorzinho bem simplório, vamos dizer assim, né? Um ex-escravo e que estava lá porque a casa do irmão havia sido construída no terreno que era dele e que ele tinha sofrido muito perdendo esse terreno. Ele já era desencarnado, mas não se compreendia nesse estado. E aí ela tinha por obrigação de auxiliar esse irmão. E aí o mentor dela, ela faz, mas como é que eu vou auxiliar? Ela é uma pessoa assim tão difícil. Como é que eu vou evangelizar? Isso que o Zé está dizendo. Como é que eu vou falar com ele sobre Jesus? Aí o mentor dela faz, ame. Né? Então, resume nisso aí. E ela passa a conversar com ele, entrando como se ele ainda compreendia-se ali dono do ambiente, como se o terreno dele ainda existisse ali, e ela começa a evangelizar nessa amizade. Então, o caminho do amor, que muitas vezes nos parece muito distante, né? Às vezes é uma conversa, uma compreensão, um pequeno passo que a gente dá em relação ao outro, né?
Mais algum comentário? Podemos já ir para a mensagem com a nossa amiga Tudo é Cláudia? amor, né, Marie? Tudo é amor. A natureza é amor de Deus por nós, tudo é amor, nós que não percebemos, né? Exatamente. Vamos lá, Cláudia, para a mensagem. Vamos. Gente, boa noite, né? Por isso que o Chico, ele é sinônimo de tudo isso, né? É amor em essência. Bom, a nossa mensagem é Lindos Casos de Chico Xavier, página 60, uma boa lição. Adoecera um dos irmãos do grupo, reumatismo complicado e renitente. Um amigo ensinou a aplicação de uma erva que somente se desenvolve em cavernas do subsolo. Chico e José Xavier, tendo por acompanhante um belo cão que lhes pertencia, de nome Lorde, vão à grande lapa das muitas que existem nas cercanias de Pedro Leopoldo. Em caminho, começam a conversar. Falavam a respeito de certos amigos e comentavam: Beltrano não serve, fulano é muito esquisito, cicrano é imprestável. Quando as críticas iam inflamadas, o espírito de Dona Maria João de Deus aparece ao Chico e aconselha: vocês não devem falar mal de ninguém. Todos necessitamos uns dos outros. Julgar pelas aparências é péssimo hábito. Sempre chega um momento na vida em que precisamos de amparo de criaturas que supomos desprezíveis. O médium transmitiu ao irmão quanto ouvir e calaram-se ambos. Chegaram à caverna e José, segurando o Lorde por uma corda, desceu à frente. Depois de longa busca, encontraram a erva medicinal. Contudo, quando se voltavam para o retorno, perderam a noção do caminho sob as grandes abóbadas de pedra. De vela acesa, procuraram de balde a saída. Gritaram, mas receberam o eco da própria voz. Quando a luz se mostrava quase extinta, recordaram-se da prece. Oraram. Dona Maria João de Deus apareceu ao médico e considerou: temos agora a prática do ensinamento a que nos reportamos na estrada. Vocês podem saber muita coisa, mas agora precisam do cão. Soltem o Lorde e sigam-lhe os passos, ele sabe o caminho de volta. Assim fizeram, e acompanhando o animal, venceram o labirinto em alguns minutos. Lá fora, à luz do dia, entreolharam-se, surpresos, meditaram na lição recebida e renderam graças a Deus. Eis aí mais uma lição, né? A gente, às vezes, fica falando besteira uns com os outros, de repente é com aquela pessoa que a gente precisa, que vem muitas vezes a pedir nossa ajuda da mesma forma que pedimos ajuda também. Ou seja, é uma troca de experiências constantes que a presente encarnação nos convida a vivenciar diariamente. Basta nós prestarmos atenção às lições do dia a dia. Salve Chico Xavier, né? Lindo, maravilhoso. Alguém quer fazer alguma colocação? Ainda temos 2 minutos. Interessante também, porque quando a gente se coloca na crítica, a gente indiretamente está se achando superior ao criticado, né? E muitas vezes é só uma questão de competências diferentes que se tem ali, né? Diga, Raíssa. Não, eu ia só fazer um pequeno comentário aqui, que diante da obra de Deus, né, tudo que ele faz tem um sentido, tem uma utilidade, tem uma explicação, e a gente costuma não ver e não valorizar isso, né, preso aqui nos instintos, né, mais terrenos, enquanto, por exemplo, na mensagem, o cão, né, o leva de volta para casa em segurança. Então, mesmo sendo todos humanos, com noção de direção, com determinados conhecimentos,
precisaram, né, de um animal, entre aspas, que não raciocina, né, para retornar. Então, muitas vezes a gente não compreende o papel que o outro tem na nossa vida. É verdade, Raíssa. Mais algum comentário? Podemos ir para a nossa vibração. Então, meus irmãos, pedimos que coloquemos em nossos corações, aos componentes do grupo, as pessoas dos grupos as quais estejam responsáveis, né? Pelos quais estejam responsáveis. Essa semana eu estou com um grupo de depressão, angústia, ansiedade, que vibremos também pelos nomes que foram lidos no início, que coloquem a água fluidificada, se assim o desejarem, para receber essas benesses, e acompanhemos a vibração da nossa irmã Regina. Boa noite, meus irmãos queridos, irmãos do meu coração. Iniciando aqui, eu vi que tem uma Maria Jusileide. Eu queria perguntar se vocês todos estão me ouvindo direitinho. Ouvindo Estão, bem. né? Maria Jusileide, Sim. eu tenho uma irmã muito querida que a gente se perdeu no tempo. E eu tenho procurado por essa amiga como quem procura agulha no palheiro, com meu coração cheio de saudade. E o nome dela é Maria Jusileide, é só o que eu tenho. Trabalhamos juntos, ensinamos juntos. Toda Jusileide que eu vejo, eu pergunto se era professora, se trabalhou ensinando, para ver se eu encontro um dia essa irmã que a gente se perdeu no tempo. Por acaso, Maria Jusileide, você é professora? Boa noite. Não, querida, não sou professora. Sou da área da saúde. Então, recebo esse abraço dessa irmã querida que eu sinto que um dia, quando Deus quiser, vai me promover e encontrá-la. Um abraço cheio de saudade. Um beijo, viu? Para você, Jusileide. E para todos. E para você também. Meus irmãos, desculpa aí, mas onde eu vejo esse nome, eu estou sempre atrás, porque eu tenho confiança que um dia hei de encontrar essa irmã que a gente se perdeu no tempo. Ou aqui, ou do outro lado da vida, um dia a gente se encontra, né? E quando eu vi o nome, eu senti um coração alegria. Vamos lá, aproveitando esse ambiente de amor, esse ambiente fraterno, cheio de boa vontade. Nós estamos vivendo um momento tão atípico, um momento de tão grande lição, um momento de aflição para uns, outros têm um entendimento, não se sentem balançar com as tempestades, porque a fé sustenta, e outros mais fragilizados ainda sentem medo por tudo que nós estamos vivendo. Temos que entender que nós somos filhos de um Pai muito poderoso, de um Pai que tudo pode, que tudo que nós pedirmos, Ele nos concede. Então, nós temos que entender que esse pedido que a gente faz, que pensa que não conseguiu, ele veio camuflado em outra coisa. Ele veio embalado de outra maneira, mas nós conseguimos. Se não for pelo caminho que nós pedimos, se não chegou no momento que nós pedimos, pode ter certeza que nós recebemos ou estamos a receber. Basta que a gente pare para analisar um pouquinho, basta que a gente coloque à frente a confiança nesse Pai. Então, meus irmãos, é confiando nesse Pai que tudo pode, filhos de Deus que somos, do Deus poderoso, do Deus que é amor, nós vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura de Jesus, que é a nossa ponte entre nós e esse Pai celestial maravilhoso, confiando naquilo que Jesus disse, onde duas ou mais pessoas se unirem em meu nome, ali estarei eu, e vamos abrir o coração com Jesus, sabendo que tudo que fomos aqui falado, comentado, está chegando ao ouvido do Pai, chega ao ouvido do Pai, que nada nos chega sem a permissão desse Pai. Nem a guerra que nós vemos acontecer no outro lado do mundo, se não houvesse a permissão do Pai, não estaria acontecendo. E tudo tem uma causa. Então vamos preparar o nosso coração com esse entendimento,
visualizando tudo que nós estamos passando, pandemia, guerra, o homem em busca trabalhando a sua ambição. Vamos ver como lição, para que a gente possa tirar a essência dessa luz que está sendo nos passada. Porque nós entendemos que as tempestades, nós entendemos que os trovões, as grandes tempestades, são justamente para dar uma arrumada no nosso planeta. E nós não estamos à deriva. E é por não estarmos à deriva que nós vamos focar o nosso coração no amor, na paz, aos nossos irmãos que do outro lado do mundo estão aflitos, angustiados, fugindo sem se ver, com esperança nenhuma, com as suas familiares, indo para lugares desconhecidos em busca de um socorro que nem sabe se vai vir. Vibremos por esses irmãos, meus irmãos, com a força do nosso coração, com a nossa ousadia de pensarmos que temos condição de chegar do outro lado, porque o amor não tem limite, o amor tudo alcança, o amor tudo pode, o amor tudo vê, o amor tudo cura. E envolvamos com muito amor esses dois países, o que está atacando, o que está sendo atacado, esses dois povos que estão sendo massacrados e o que estão massacrando. E no meio, uma multidão de irmãos como nós, que estamos vendo, acompanhando na televisão e nos sentindo impotentes. Vibremos, permitamos que o nosso amor chegue do outro lado do mundo, lá na Ucrânia, nos corações dos irmãos angustiados, dos dirigentes aflitos, que chegue lá na Rússia, nesse país tão grande, que chegue nos corações dos dirigentes, dos que podem fazer alguma coisa, num simples grito de paz, num simples sopro de amor. Vibremos, visualizando esses países floridos, principalmente esses campos de batalha que nós vimos na TV, visualizando-os floridos, com uma brisa refrescante, com pessoas felizes andando. Vibremos. Vibremos, meus irmãos, também pelo nosso lado aqui, pela fome, pela miséria, pelos irmãos que mendigam nas ruas e quando chega no final de um dia não tem uma casa para ir. Aqueles que em situação de rua vivem totalmente abandonados e esquecidos e que despertam nos nossos corações tanta compaixão e que muitas vezes são totalmente invisíveis para aqueles que passam para um lado e para o outro, que de tanto ver passam a não enxergá-los mais. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nesse momento em situação de rua. Vibremos. Adentremos, meus irmãos, na força desse amor, envolvidos no abraço que estamos dando uns aos outros, de mãos dadas uns com os outros, e vamos adentrar os hospitais onde tem tanta lágrima, onde tem tanta dor, onde tem tanta angústia, desde os hospitais suntuosos e leitos confortáveis, até os hospitais miseráveis, de macas estragadas, muitas vezes amontoadas em corredores. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram em hospitais, desde aquele que já está no UTI, aos que se encontram nas recepções a serem atendidos. Envolvamos também os recepcionistas, os médicos, maqueiros e todas as pessoas que têm condição de aliviar a dor. Vibremos pelos que estão em dores e por aqueles que estão trabalhando, que podem aliviar a dor, para que não vejam um prontuário, para que não vejam um número, para que não vejam um doente, mas que vejam um irmão, que vejam uma pessoa muito querida necessitando de amparo. Vibremos. Vibremos, irmãos queridos, pelos presídios, pelos hospitais psiquiátricos, onde nossos irmãos se encontram presos dentro dele mesmo. Vibremos para que se sintam em paz. Vibremos para que tenham esperança. Vibremos para que abram os corações para receberem ajuda do céu, para receberem conselho da espiritualidade maior, para que se aproximem mais da luz. Vibremos. Vibremos aqui
por todas as pessoas que foram citadas aqui pela nossa irmã Marie. Todos eles estão passando momentos tão difíceis, por aquele que está enfermo, por aquele que pede pelo enfermo, por aquele que está em leito de dor, se recuperando de tentativa de suicídio, por aquele que luta contra um câncer, por aquele que, por outros motivos que nós nem conseguimos imaginar, está envolvido em sofrimento. Que chegue o nosso sopro de amor, que chegue o nosso sopro de esperança, que chegue a nossa mão de soerguimento, que chegue, meus irmãos, o amor de Jesus, com muita intensidade, através do foco da nossa irradiação, do amor que trazemos no coração. Vibremos. Vibremos pelos nossos lares, nossos ninhos, pelos nossos familiares, a família e a parentela, aqueles que trazem na veia o mesmo sangue e aqueles que trazem no coração a mesma esperança, a mesma convivência, as mesmas expectativas. Vibremos. E finalizando, não podemos esquecer nunca, em momento algum, nossas preces devem esquecer aqueles irmãos que chegaram clandestinos espirituais, que aportaram na espiritualidade, antecipando o seu tempo, fugindo de uma grande dor. São os nossos irmãos suicidas, os escolhidos, os tutelados de Maria de Nazaré. E peçamos a essa mãe querida, essa mãe maior, essa mãe que nos ajuda, que caminha conosco, que está atenta às nossas necessidades, como toda mãe está com os filhos. Peçamos a ela para nos mesclarmos no amor com os seus samaritanos, que possamos nós dar o nosso cadinho de boa vontade, nosso cadinho de carinho, a nossa vontade de erguer esses irmãos, que nos mesclemos com eles nesses lugares que nós imaginamos, pelos livros que lemos, pelas recordações que temos, pelo conhecimento que adquirimos, e vamos ao Vale do Suicida, pedir à Mãe do Céu que nos permita caminhar junto com os seus samaritanos e levar ao sopro, como se pudéssemos colocar amor nas nossas mãos em forma de pó e soprar amor nos seus corações, sorrindo, demonstrando a eles a nossa preocupação, demonstrando a eles que nos preocupamos, nos importamos com eles. Alguns captaram perfeitamente a nossa ida, a nossa vibração, e outros, inconscientes ou até enlouquecidos, captaram um pouco de sensação de paz que vão ter. Entremos nesses lugares, entremos também nas ruas, nas ruelas, nos becos, nas cavernas, com o nosso amor, com a nossa vontade de ajudar, porque tudo pode naquele que crê e nós cremos. Com a ajuda da Mãe do Céu, nós vamos localizá-los e vamos envolver numa grande vibração de amor, que a Maria, nossa Mãe Santíssima, consiga nos ajudar a focar aonde tem a maior necessidade e aonde nós aqui, esse grupo tão pequeno, tão enfermo, mas com tanta vontade de ajudar, onde nós podemos ser úteis. Vibremos, meus irmãos. Que possa estender essa luz aos seus lares, aos lares de seus familiares, mães, esposas, filhos, irmãos, que ficam envolvidos também em tanta dor, que possa chegar em leitos de dor onde irmãos nossos se recuperam de tentativa de suicídio, que possa chegar como um sopro de esperança naquele que acalenta na alma a ideação suicida, dissolvendo essas ideias, tirando de suas cabeças essa vontade de partir precocemente e mostrando com a força do amor a esperança de um novo dia que há de nascer amanhã, com o brilho de um sol que nunca deixa de vir nos iluminar. Com a misericórdia do Pai, vibremos. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita que Tu nos dá de pensarmos, de sabermos, de acreditarmos que estamos sendo úteis. Nos reunimos aqui em Teu nome. Meus irmãos e eu te pedimos a permissão para encerrar esse trabalho da noite de hoje, te pedindo desculpa, perdão pela nossa pequenez, pela nossa ignorância, pelas nossas falhas, de acharmos, ousado que somos, que temos condições de ir até o outro lado do mundo, que temos condições de ir até o vale da morte. Nós acreditamos, Senhor, porque Tu mesmo nos disseste que tudo é possível àquele que crê, e nós acreditamos em Ti. Nós cremos e sabemos que esse momento
que nós nos juntamos, algumas migalhas de amor do nosso coração, há de atingir esses lugares que nós citamos aqui. E obrigada, divino amigo, pela tua presença doce e maravilhosa. Obrigada pela bênção do Pai que chega no nosso coração através de ti, pela certeza que nós temos do amparo. Te abraçamos e aqui, meus irmãos e eu, te agradecemos e te pedimos a permissão para encerrar o nosso trabalho da noite de hoje. Contigo, Senhor, à frente, sempre. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Assim Que assim seja. Irmãos, perdoe hoje a mim, eu faço, como a Marie disse, hoje eu estou muito mexida com tudo isso que a gente está vendo, a gente fica muito mexido, se sente muito impotente, e às vezes a gente quer envolver no amor, mas a gente está tão mexido mesmo que não sai como a gente queria, me perdoem. Sai melhor, Regina. Muito bom, Regina. Muito Obrigada pelo ouvido caridoso de vocês. bom. Muito Regininha, Abraço, Regina. Que Deus nos abençoe. te amo. Boa noite. Beijos. Também te amo, Claudinha, te amo.